Olá, queridos irmãos e irmãs, esperamos que esteja tudo bem com vocês e os seus familiares. Continuação do vídeo anterior. Como a vida de Daniel pode ser exemplo para nós? Todos nós temos sonhos e objetivos, contudo, o que vai nos garantir um futuro bem-sucedido são as decisões corretas que tomamos na vida. E para nos ajudar nesse desafio, podemos contar com os exemplos de Daniel, um jovem que decidiu agradar a Deus e deu um excelente testemunho em sua geração, ao ponto de seus inimigos não encontrarem nenhum motivo para o acusarem. Primeira decisão: buscar a Deus. Parece meio óbvio, mas a primeira coisa a ser feito é buscar a Deus. É reservar um tempo de consagração e busca incessante da presença de Deus em meio aos conflitos para que a sua presença lhe traga o conforto da sua paz. Daniel separa 3 semanas para a sua consagração. Quando o conflito chegar, separe e prepare um tempo para buscar ao Senhor de forma a chamar a atenção do Senhor. Houve um reconhecimento da parte de Deus para com a atitude de Daniel em aplicar-se a buscá-lo e humilhar-se na sua presença. Devemos buscar a Deus e esperar a sua direção, aplicar o nosso coração na busca incessante da sua presença. Precisamos resgatar a importância de se buscar a Deus em todas as coisas e entender que é a sua direção que nos fará sair de nossos conflitos. Saber que sempre haverá resistência à sua oração. Nosso inimigo não deseja ver os milagres de Deus acontecendo em sua vida e em seu lar. Não é do grado dele que sua família seja salva, que a cura chegue e que a porta se abra. Enquanto ele buscava a Deus, Deus o visitou. Tenha certeza de que se você se propuser a buscá-lo, ele se fará achado por você. Há um poder extraordinário na sua oração, pois Deus está sempre atento às súplicas daqueles que o buscam em nome do seu Filho Jesus Cristo. Quando buscamos a Deus, a resposta vem. Amém. Glória a Deus. Segunda decisão: o jejum de Daniel. Quando Daniel entrou na presença de Nabucodonosor, foi humilde e lhe explicou que a resposta não veio dele, mas do único Deus capaz de lhe revelar o futuro. Quando lhe foi revelado, Daniel recebeu todas as honras do rei. Isso lhe atraiu inveja e seus amigos foram fortemente perseguidos. Por inveja, Daniel foi posto, muitas vezes, em prova, mas nunca omitiu quem era o seu Deus, o Senhor de sua vida. Todas as vezes, em oração, esse homem esperava em Deus, buscava e clamava aos céus. Deus sempre o atendia. Naqueles dias Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Nenhuma coisa desejável comi, nem carne nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Daniel capítulo 10 versículo 2 e 3. Nessa passagem vemos a dedicação de Daniel quando o mesmo se abdicou para cumprir um propósito, mesmo em meio às atividades cotidianas. O jejum de Daniel é um dos mais copiados na atualidade, pela forma como que o homem se portou, matando sua vontade carnal e fazendo tudo em espírito. Daniel se absteve dos manjares do rei. O jejum é uma prática que deve ser colocada como aliança, como comunhão. Uma verdadeira forma de alcançar aquilo que parece travado no mundo espiritual. Terceira decisão: decida ser uma pessoa excelente. Daniel foi um exemplo de pessoa que buscou a excelência em tudo o que fez. Ele era um jovem acima da média e a Bíblia cita muitas vezes as suas qualidades. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento, e entendimento. Tenho ouvido dizer a teu respeito, que em ti se acham a luz, e o entendimento e a excelente sabedoria. Daniel capítulo 5 versículos 12 e 14. Deus deseja que você tenha uma vida abundante, mas para isso, você precisa ser uma pessoa obediente à sua palavra e buscar a excelência em todas as áreas de sua vida. Não se acomode em ser apenas um frequentador de igreja ou um funcionário qualquer no seu trabalho. Busque crescer, aprender com os erros, e tome cuidado com as amizades que te afastem desse propósito. Se você buscar ser melhor a cada dia, você colherá muitos frutos bons. Provérbios capítulo 22 versículo 29. Quem escolhe fazer as coisas com excelência se destaca entre os outros e é recompensado por isso. Daniel era assim. A Bíblia diz: ora, Daniel, devido à superioridade de seu espírito, levava vantagem sobre os ministros e sátrapas e com isso o rei sonhava em pô-lo à frente de todo o reino. Foi assim que Daniel prosperou durante o reinado de Dario e durante o de Ciro, o persa. Quarta decisão: a sabedoria de Daniel não o deixou orgulhoso. Do início ao fim do livro notamos um homem humilde. Jamais se ensoberbece, nunca quis sobrepujar nenhum dos seus amigos, nunca reivindicou nenhum trono, cargo ou posse.
Até mesmo quando pudesse merecer, ao interpretar a escritura na parede, disse a Belsazar: os teus presentes fiquem contigo, dá os teus prêmios ao outrem. Daniel capítulo 5 versículo 17. Daniel alcançou todos os postos com sua sabedoria, jamais com perspicácia ou esperteza. Infelizmente, as pessoas começam a estudar e se tornam inacessíveis, cheias de si ou donas do conhecimento. Daniel sequer se arvorou na interpretação para negar ao rei o conhecimento sobre o significado de seus sonhos, mas como porta-voz de Deus denunciou o pecado e anunciou o futuro divino para a nação babilônica. A humildade de Daniel consistia em reconhecer a soberania divina. Em dado instante de seu livro ele exclama: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Daniel capítulo 2 versículo 28. Em outra ocasião mostrou-se submisso por injustiçado. Foi lançado na cova dos leões e saiu ileso. Daniel 6. Que homem! A Bíblia diz que a soberba precede a ruína, e o orgulho, a queda. Provérbios capítulo 16 versículo 18. Com humildade e mansidão podemos ganhar muitas pessoas num círculo acadêmico para Cristo. Quinta decisão: tenha caráter. Decida ser uma pessoa de caráter e infelizmente, a maioria das pessoas valorizam mais o talento do que o caráter. Porém, Deus está procurando pessoas que honrem seus compromissos, que sejam honestas, justas e de boa índole. No Salmo capítulo 101 versículo 6 está escrito: meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Uma pessoa de caráter, tem palavra. É correta e sempre honra o nome que tem. Ter caráter é muito importante, pois o talento pode até te levar a muitos lugares, mas só o caráter irá te sustentar. Você pode perder seus bens, sua saúde, sua família, mas nunca perca o seu caráter. Sexta decisão: a sabedoria de Daniel não o tornou menos espiritual. Já se tornou praxe. O jovem entra num curso teológico ou acadêmico de outra natureza e se ausenta da igreja e dos trabalhos. Não quer mais orar, evangelizar, adorar entre os demais. É preciso mudar este estado de coisas. Deveria ser justo o contrário. A consciência dos erros e dificuldades alheios deveria nos tornar mais cônscios de nossas responsabilidades. Conhecendo melhor a palavra, por exemplo, deveríamos lê-las mais. Conhecendo melhor a teologia, deveríamos nos empenhar para fazer o trabalho com mais qualidade e desvelo. Notemos a oração que Daniel fez pelo seu povo, que é um clássico da literatura bíblica. Não conseguimos lembrar de algo semelhante feito por Isaías, Jeremias e Ezequiel. A consciência e a confissão de pecado é a semente da cura espiritual para todos nós. E Daniel ora sempre. Quando precisa que algo lhe seja revelado, quando quer perdão, quando quer ser livrado dos seus algozes, e foi orando que eles o encontraram. Daniel capítulo 6. Além disso, é um homem profundamente espiritual. Deus lhe deu o conhecimento de visões e sonhos e sua interpretação. Não apenas interpretava os sonhos alheios, quanto tinha seus próprios sonhos e visões. Sétima decisão: a Daniel Deus permitiu uma visão panorâmica da história. Deus mostrou a Daniel que é o dono da história. Foi o combustível que permitiu sua firmeza por 4 reinados. Iniciou sua trajetória em Babilônia com Nabucodonosor, serviu e repreendeu Belsazar, esteve à disposição de Dario e assistiu a Ciro. Eles passaram e Daniel permaneceu. Esta visão panorâmica permitiu a Daniel perceber que os reis e domínios são temporais. Passam e já não são lembrados. A areia do tempo recobre templos suntuosos, deuses falsos, ídolos das mãos humanas, engolfa o eco dos tronos. Nada se furta ao seu poder, enquanto Deus permanece para sempre. Como anda a sua vida? Você tem procurado ter uma visão panorâmica, tem pedido a Deus direção. Oitava decisão: não retroceder. Daniel permaneceu aplicando seu coração a buscar a Deus até obter a resposta. Quando você perseverar em buscar Deus perseverante abençoar, Ele multiplica, fortalece, revigora, faz o que for necessário, mandar até mais anjos se for preciso para que a sua vitória seja completa. Nona decisão: tenha um relacionamento com Deus e você verá maravilhas. De todas as decisões que alguém pode tomar na vida, a mais importante e mais sábia é andar com Deus. E para isso, mais uma vez podemos tomar como exemplo Daniel. Ouvindo essa notícia, Daniel entrou em sua casa, a qual tinha no quarto de cima janelas que davam para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia, ajoelhado, como antes, continuou a orar e a louvar a Deus.
Daniel capítulo 6 versículo 10. Nos relacionamos com Deus através da oração e da leitura da Bíblia, e quanto mais buscamos ao Senhor, mais chegamos perto dele e nos fortalecemos espiritualmente. Com isso, temos o desejo de fazer a sua vontade e nos afastar de tudo o que não lhe agrada. A intimidade com Deus faz com que Ele nos dê livramentos e nos abençoe no tempo certo. Veja estas passagens. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Daniel capítulo 1 versículo 9. O meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometeu mal algum, ó rei. Daniel capítulo 6 versículo 22. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel capítulo 10 versículo 12. Diante disso, dê o seu melhor para Deus e busque a cada dia ser como Daniel, que mesmo nos momentos mais difíceis, não abriu mão dos seus valores e testemunhou a sua fé para todos à sua volta. Se você fizer isso, Deus te honrará e te mostrará o quanto vale a pena ser fiel a Ele. Que essa mensagem possa tocar em seus corações, e possam ser bênçãos na sua vida. Que possamos ser novos Daniéis nesse mundo, e que possamos a cada dia mais honrar e glorificar a Deus em tudo. Que Deus abençoe a sua vida e sua família hoje e sempre. Agradecemos muito pela sua presença. Se você puder, se inscreva e deixe um comentário. Vamos fazer a mensagem de Deus chegar.